E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Japão vai afrouxar as regras de trabalho para estrangeiros devido à pandemia. Japão está afrouxando as regulamentações sobre trabalho de meio período para estrangeiros presos no país devido ao novo coronavírus e com problemas para se sustentar, disse o governo na terça-feira. Quando eu falo que determinadas coisas que acontecem, o governo está de olho, muita gente não acredita. Olha aí, com o problema dos vietnamitas, né, e muitos alegando falta de desemprego, esse tipo de coisa, patati patatá, você acha que o governo ia ficar parado? Não, não ficou. E nesse tipo de coisa mudou o quê? Uma regra da lei de imigração. Nem que seja temporariamente, mas mudou. Olha aí. Embora temporárias, as medidas que entram em vigor a partir da terça-feira são uma liberalização das restrições de mão de obra de estrangeiros a uma economia que está envelhecendo e sofre com a enorme escassez de trabalhadores, mas onde o partido do poder tem relutado em abraçar uma reforma de imigração completa. Vocês estão vendo? Vocês entendem agora que quando eu falo de mudanças na imigração para as pessoas com determinados problemas, né, que causam problemas no Japão, isso acontece, as pessoas não dão ouvido. Olha aí, né? Vários cidadãos estrangeiros no Japão, como estudantes ou como outros status de vistos, ficaram presos no Japão por mais tempo do que o esperado devido à pandemia de coronavírus, como resultado das circunstâncias como regras estritas de quarentena em seu país de origem ou falta de voos, né, de avião, deixando alguns sem suporte financeiro. As novas regras permitirão que as pessoas com autorização de curta duração de 90 dias renovem suas autorizações e recebam permissão para trabalhar até 28 horas por semana, enquanto os estagiários técnicos poderão alterar seu visto para uma autorização de trabalho de atividades específicas por 6 meses, disse o Ministério da Justiça em seu site. Então você vê que, como eu já havia falado em outro vídeo, o estagiário técnico e o visto de habilidades específicas são praticamente iguais, só mudam um ou outro requisito, mas são praticamente iguais nesses pontos. Então você vê que, olha aí, você vê que o canal aqui, né, está alinhado ao pensamento do governo, você vê que não me deixou mentir nessa brincadeira, né? Você vê que não foi nada inventado, coisas da minha cabeça. Cérebro não é droga, vamos usar à vontade, né? Então você vê que sempre traz repercussões e precisa ser pedido, né? Tem que ir lá em imigração fazer esse requerimento, não é só achar que o governo vai liberar e vai ficar oba-oba, não, tem que ir lá. Pessoas com visto de estudantes poderão trabalhar até 28 horas por semana, mesmo que não sejam mais estudantes. Um funcionário do Departamento de Imigração disse que as notícias de medidas seriam divulgadas nas redes sociais e que sua duração dependeria da situação. Cerca de 21 mil estrangeiros no Japão podem ser elegíveis, disse a transmissão pública da NHK. Tá, então a NHK é a rede de televisão do governo, tá, é estatal. Ativistas trabalhistas disseram que as medidas foram insuficientes. É melhor do que nada, mas essas pessoas não terão direito a seguro de saúde ou assistência social. Se eles podem encontrar emprego é uma coisa, mas é realmente insuficiente para aqueles que não podem, disse Koichi Kodama, um advogado com experiência em questões trabalhistas estrangeiras. Se eles quisessem fazer isso direito, deveriam conceder-lhes o estado de residente permanente. Aí também já é, como é que se fala assim, né, radicalismo dele também, porque no caso de residente permanente, tá o buraco mais embaixo, porque existe uma série de leis, né, de regras para tirar o residente permanente. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, tanto que uma complicou. Uma das regras de visto permanente é que se a pessoa, por exemplo, tá, isso está na lei, quem quiser dar uma olhada, é só ir lá nas leis do Japão, no caso de imigração. No caso de divórcio, se uma pessoa for casada,
né, com um descendente, por exemplo, se uma for descendente e a outra não for, e as duas tirarem o visto permanente, né? Visto permanente dá o direito à pessoa ficar aqui sem renovar o visto. Só que, se houver o divórcio, tá? Houver o divórcio e a pessoa que o descendente for na imigração e dizer lá que divorciou, a pessoa que não é descendente, ela perde o visto permanente, né? Ela tem 6 meses para ir embora, pelas regras atual do Japão. Tá? E tem um outro caso também, né? Independente de visto permanente ou não. Se a pessoa casar com outra pessoa, né? Tipo assim, descendente e não descendente, e essas pessoas morarem em, como é que se fala assim, endereços diferentes, e a imigração descobrir, ela vai querer uma justificativa. Por quê? Se dependendo da regra atual não houver uma justificativa plausível para o casal estar morando separado, a pessoa que não tem ou a descendência, ela perde o visto também. Então as regras do Japão estão mudando, as coisas estão mudando, então principalmente tem que ficar muito atento para não pegar ninguém de calça curta, tá certo? Mas é isso aí, até o próximo vídeo, até mais.